Bem-vindos então à nossa live. Bom, mais uma live aqui que a gente está fazendo sobre o Covid-19 para trazer informações para vocês, para ajudar vocês nesse momento. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou o fundador do Infomap e atuo hoje como diretor de marketing e de produto. Para quem não conhece o Infomap ainda, ele é uma plataforma de segurança que busca contribuir com as suas rotinas diariamente, aonde quer que você esteja, tá bom? E o nosso objetivo é entregar informação precisa, de qualidade e com agilidade para que vocês possam controlar a sua segurança diariamente, seja você mesmo, seus familiares, seus amigos e assim por diante. E falando de segurança, né? A segurança ela vai muito além de crimes e violência, que é o foco dos nossos dados hoje no aplicativo. Porque ela também envolve cuidados com a sua saúde, da sua família, inclusive nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Então, nós nos vimos na obrigação de ajudar como a gente pode e nós criamos então mais essa live sobre a quarentena, já que no Brasil a gente está vivendo um engajamento da população abaixo de 50%, que a gente vê na TV e nos jornais, né? Então, o objetivo dessa live é pegar a referência de onde já está dando certo, já está dando resultado, para nós mesmos nos espelharmos e entendermos como que a gente pode melhorar o nosso cenário aqui, como que a gente pode multiplicar essa informação para quem a gente conhece, para a gente ter cada vez uma quarentena feita com mais engajamento de todos, né, com respeito a todos, para a gente conseguir sair desse momento o quanto antes. E a nossa referência hoje é a Argentina, que adotou um isolamento muito cedo e hoje já se vê aí quase que saindo desse momento de quarentena. Então, a nossa convidada, ela é doutora em medicina pela Universidade de Buenos Aires e é docente em genética também por essa mesma universidade. E hoje ela foi convocada pelo governo, né, para atuar nessa luta aí contra o Covid-19, inicialmente atuando de forma remota para ajudar a população por meio de tecnologias digitais, né, que nem a gente está fazendo aqui agora. E sem mais delongas, então, vamos iniciar aí o nosso conteúdo com a doutora Ana Carolina Azevedo. Tá bom? Então, doutora, eu vou passar aí a palavra para você agora e muito obrigado aí por ter despendido desse tempo para ajudar a gente nesse momento tão difícil. Imagina, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Quem está assistindo também. Vamos lá. Então, a gente vai começar então definindo alguns pontos para o pessoal entender o que é uma quarentena em termos científicos, né? E o que é uma pandemia? Explica para a gente um pouquinho. Bom, primeiro, uma pandemia é quando uma doença tem disseminação mundial. Então, essa doença, quando começa a afetar o mundo inteiro simultaneamente, recebe o nome de pandemia. A gente diz que está em um estado pandêmico, tá? Certo. E quarentena, a gente às vezes usa os termos quarentena, isolamento e distanciamento social meio misturado, assim, como se fossem sinônimos, na verdade não é, né? A quarentena é quando a gente faz uma reclusão para pessoas que não têm sintomas, mas que podem estar contaminadas, que é o que está acontecendo com a maioria de nós. A gente está todo mundo sadio, né? Assim, sem sintomas, estamos ficando em casa. Isso é uma quarentena. O isolamento é quando a pessoa já tem o teste positivo, no caso agora para o coronavírus, né? Alguém que já foi testado positivo e que também tem que ficar isolado, mas é diferente, a pessoa já tem um diagnóstico. E o distanciamento social são todas as medidas que a gente aplica para evitar tumulto, evitar aglomeração, vamos evitar festas, evitar eventos sociais, evitar aglomeração nos supermercados, tudo isso, para evitar aglomeração. Esse seria o distanciamento. Entendi. Tá? Essas três coisas que a gente falou fazem parte do que a gente chama de medidas não farmacológicas, que é muito importante, entrando aí já no que seria a importância, né? Essas medidas são muito importantes quando a gente tem uma doença que não tem tratamento ainda, não tem vacina, que é o caso do coronavírus. Por isso é tão importante, por isso está sendo assim a nível mundial a medida que está todo mundo tomando, já que a gente não tem um tratamento específico no momento. Entendi. E falando disso, então, né? Já falando um pouquinho de como isso está sendo feito na Argentina, quais foram as regras impostas pelo governo argentino lá atrás, desde que se começou a ter a quarentena, ou antes mesmo de iniciar a quarentena, como que foi essa comunicação do governo para a população? Olha, primeiro,
eles começaram a fazer a quarentena, né, de 14 dias, com as pessoas que chegavam de voos de cidades ou países onde tinham casos, porque não tinha caso até o momento aqui na Argentina. Então, antes dos casos começarem a chegar aqui, eles estavam fazendo quarentena só com as pessoas que chegavam desses lugares. Assim começou. Depois, o governo começou a estimular a população a ter os hábitos, né, que a gente já sabe, usar álcool em gel, lavar a mão, evitar aglomeração, quem puder, evitar sair de casa, tudo isso. Mas nada obrigatório. Então, esse foi o começo. E depois, por último, no dia 20 de março, começou a quarentena obrigatória no país inteiro, tá? Então, foi algo pensado em conjunto com o presidente, com os governadores de cada estado aqui da Argentina, foi algo planejado mesmo, para o país inteiro começar uma quarentena obrigatória em conjunto. Tá? Então teve assim, a gente pode dizer que teve um período de preparação, porque foi o aviso que não era muito obrigatório ainda, mas teve as orientações iniciais. Isso. E nessa preparação, a população já estava ciente que no dia 20 seria quarentena, ou não? No dia 20 ou no dia 19 foi um anúncio assim do nada, assim, como é que foi? Não estavam cientes do dia exato, mas estavam suspeitando de algo já, digamos assim, que algumas Entendi. medidas poderiam ser tomadas, mas não tinha nada confirmado que seria nesse dia. O aviso mesmo, dia 20 foi numa segunda-feira, se não me engano, eles avisaram na sexta. Então foi pouquinho tempo, assim, oficialmente, para se preparar, apesar de que o governo estava dando alguns avisos e algumas tentativas, assim, de educar a população desde antes já. Aham, entendi. E assim, a aceitação da população com relação a isso e o comprometimento se deu porque as pessoas entenderam que era um vírus perigoso, entenderam que era uma doença viral de fato, ou foi algo meio que imposto e falando assim, ah, não, vai ter o policiamento, vai ter multa, vai ter prisão. Qual que foi a medida aí? Como que funcionou esse engajamento da população? Então, ainda falando um pouquinho da organização da quarentena, só para ficar Diga. mais fácil. A quarentena aqui foi, que nem eu disse, pensada de uma forma para o país inteiro conseguir cumprir, né? Aham. E eles fizeram o que a gente chama de quarentena escalonada, quarentena em fases. Ah, legal. Eu vou até Então, compartilhar foi então aqui as dividido, fases para você ir explicando pro isso, pessoal. Deixa eu. Eles estão vendo já foi, as fases, pode falar. tá, foi dividido em 5 fases. A primeira fase, que foi a fase que alguns lugares aí no Brasil estão adotando, que é o lockdown, que é fechar tudo, né? Essa foi a nossa primeira fase aqui, que começou no dia 20 de março. Nessa fase, só funcionava serviços totalmente essenciais. Farmácia, supermercado, a indústria de alimento, né? Podia funcionar. E os hospitais. Os hospitais, a parte do plantão, né? Tem Aham. uma outra parte do hospital, quem tinha alguma consulta por outro motivo, não. Foi tudo cancelado. Só a parte do plantão do hospital e as partes bem básicas mesmo. Essa foi a nossa Legal. primeira fase. Nessa fase, eles calcularam mais ou menos assim, e só 10% de toda a população podia se transitar, né? Só 10% da população estava em movimento, digamos assim. Que foi a fase mais fechada da quarentena, foi a mais drástica. E Entendi. aí, essa foi num primeiro momento. E só uma pergunta. é, Sim. Essa primeira fase, que só 10% tinha autorização de transitar nas ruas, como que foi o controle para que de fato fosse 10%? Tinha o policiamento nas ruas, tinha a multa que seria aplicada? Como é que foi isso? Então, sim, tinha policiamento na rua. Quem precisasse transitar, quem trabalhava em alguma dessas áreas que eu falei, tem um sistema que você pede autorização, um sistema online que você pede autorização para o Aham. órgão, não sei exatamente que órgão, né, que cede essa autorização, mas você pode entrar lá, pedir sua autorização e só podia andar na rua com a autorização. E tinha os policiais, assim, que ficavam fiscalizando quem estava andando. Para ir no mercado, por exemplo, não precisava autorização, mas eles perguntavam onde está indo, em que mercado Sim. você vai, porque tem que ser o mais perto de casa, para não ficar andando à toa nem nada. Aham. Quem não tinha nenhuma explicativa para estar fora de casa, eles aplicavam multa, né? Em alguns casos aplicavam multa, ou levava detido também.
teve um número Entendi. incrível de detidos aí nessa primeira fase, que foi a mais fechada. Ou fica em casa ou fica em casa, né? Não teve jeito. Exatamente. Aí foi um Entendi. pouco assim por medo também. Aham, entendi. Depois, na fase 2, que a gente passou um pouquinho para a fase, aí vão começando a liberar alguns serviços para funcionar pouco a pouco e aumentar o número de licenças para as pessoas andarem na rua. Então, nessa fase 2, já cerca de 25% da população tinha esse direito a movimentar, né, a andar na rua. Entendi. Isso seria a fase 2. E a Tá. gente está agora na fase 3. A diferença entre todas as fases é que vai aumentando, vai liberando um pouco a pouco, os serviços da cidade e aumentando a liberdade, a quantidade de gente que pode caminhar, que pode transitar. Certo, mas sempre com Tá? o policiamento para medir e Isso, para controlar. sempre controlando. Entendi. Hoje vocês estão na fase 3, você disse, né? Aqui, o que aconteceu? Aqui na capital a gente continua na fase 3, né, que é onde 50% da população aproximadamente pode transitar pela cidade, óbvio, tudo dentro com as medidas higiênicas, tudo certinho assim. A Aham. gente está na fase 3. No dia 8 de maio, o presidente fez um novo anúncio, onde todas as cidades da Argentina, menos a capital, que é onde eu estou, e as cidades da região metropolitana, todas menos essas, passaram para a fase 4, que foi a reabertura de novos serviços, ficaram mais flexíveis. Aqui na capital, não passou ainda, a capital e região metropolitana. Por quê? O que eles estão utilizando como parâmetro para ver se passa para a fase seguinte ou não? É o tempo em que o número de casos duplica. Entendi. Então, como aqui o número de casos estava duplicando num tempo relativamente curto, a gente não foi liberado para a fase 4 ainda. Estamos na fase 3. Mas o restante do país já está na fase 4, que está um pouco mais flexível, que 75% da população já tem essa capacidade de andar, já pode andar na rua, se locomover, fazer, né, suas atividades e tudo. Aham, legal. Tem até uma pergunta aqui no chat aqui da live. Este controle é efetuado em que esfera de governo? Você sabe dizer se é o Ministério da Saúde, se é o presidente ali, o governo federal? Opa, minha câmera. Não sei exatamente quem está controlando. Tá, Infelizmente, não beleza. Depois então, tem essa informação. eu vou dar uma pesquisada e aí a gente responde pro pessoal via DM ou nos comentários do post então, para trazer essa informação. Bom, Certo. e a fase 5, qual que o que é previsto para essa fase? Bom, na fase 5 seria o que eles chamam aqui de nova normalidade, né? Nova normalidade porque não é que vai voltar tudo de uma vez, todos os serviços de uma vez, e nem voltar a ser caótico como era antes, né? É uma nova normalidade, os serviços voltando pouco a pouco, e as pessoas tomando os mesmos cuidados que a gente está tomando agora para evitar a transmissão. Pelo Entendi, menos enquanto a gente não tem uma vacina, não tem um tratamento eficaz, né? Para evitar que aumente o número de casos de uma hora para outra. entendi. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre as fases de administração do isolamento, manda pra gente aí que a gente esclarece aqui agora para vocês, tá? A doutora ela tem ali a propriedade para falar sobre isso, já que ela tá morando lá há 9 anos, está vivendo essa quarentena lá da forma como foi empregado isso daí, né? E vocês podem ver então que foi desde o começo foi levado com muito mais seriedade do que aqui no Brasil. Então, o governo, com o presidente, os governadores, os níveis hierárquicos do governo entenderam a seriedade disso, né? Acredito que o presidente, o próprio governo, tenha sido assim pressionado pelos empresários, porque também tem aquela questão da economia, né? Mas Sim. ele tomou a postura de colocar a saúde em primeiro lugar, pelo menos logo de início, né, para tentar mitigar os problemas futuros, né?
Claro, isso ele sempre fala todas as vezes que o presidente aparece na TV para dar algum pronunciamento, para fazer algum pronunciamento, que é aproximadamente a cada 2 semanas, que é quando ele avisa quem foi para a fase seguinte, quem ficou na fase, quem permaneceu na fase atual. Aham, Ele sempre fala disso, da questão econômica, né, do país. Não é algo que foi deixado de lado, que eles estão fazendo as medidas econômicas, aham, mas que o foco é realmente a saúde, a vida da população, e sim, é algo que está dando certo. Se a gente comparar os números, eu sei que esses números têm uma falha, entre aspas, né? Que não é todo mundo que entra, em todos os casos que entra dentro desse número, óbvio que tem falha. Mas é o único parâmetro que a gente tem no momento são esses números, então a gente não sim, tem outra opção. E baseado nesses números, dá para ver a grande diferença sim, com de um certeza. país e do outro. E falando de diferença, a pergunta que mandaram aqui pra gente foi: você acredita que o Brasil, por ter feito o inverso, né, por não ter feito da mesma forma esse mesmo comprometimento, foi isso que agravou a nossa situação? Qual que é a sua Sem opinião? dúvida, Sem dúvida, né? sem dúvida. Porque o que agora eu vou dar uma opinião pessoal, vocês me desculpem se alguém não concorda, mas uma opinião pessoal de quem está olhando de longe, né? Obviamente que eu não estou morando no Brasil, mas pelo que eu observo, é que o que faltou é um consenso entre os estados, as cidades e o país inteiro, e o presidente e todo mundo, tá? Entre todos os ministérios, tudo, todo mundo envolvido. Faltou um consenso. Porque a impressão que eu tenho, eu entendo que cada estado tem a sua autonomia e tudo, mas nesse momento não é um momento de ter autonomia, é um momento de sentar todo mundo e decidir o que é melhor para o país, que foi o que a Argentina fez e que está dando certo, tanto que os números são, né, pequenos, relativamente pequenos se comparados ao do Brasil. E o que eu observo no Brasil é que está todo mundo perdido. Num estado faz uma coisa, no outro estado faz outra, cada cidade decide uma coisa diferente. Não tem um consenso. E não adianta, se não trabalhar com consenso, não adianta uma cidade diminuir o número de casos se a cidade do lado continua aumentando. Sim, com Infelizmente, não certeza. adianta. Porque se na cidade que está diminuindo as pessoas passarem a viajar, né? Claro, E alguém for assintomático, já leva o vírus para outra cidade que até então não tinha tantos casos, ou até já estava pior. Então, realmente, a gente já até meio que está entrando no próximo tópico, né? Que é o que você está percebendo de diferença entre um país e outro, e é justamente isso, né? A forma uhum, de entendimento e sintonia, vamos dizer assim, né? A sintonia entre todas as hierarquias do governo, né? Não só o claro. presidente, não só o governo federal, mas indo até o prefeito da cidade, né? Isso que está faltando, essa Sim, comunicação linear entre falta essa todos. comunicação, falta essa, não sei, eles entrarem em um consenso. Não estou falando que todo mundo tem que fazer que nem a Argentina fez. Talvez existem outras possibilidades. Mas eles têm que entrar deveriam, né? Não tem, deveriam entrar em consenso e Sim, tomar uma decisão a até nível porque do país. Até porque tem estados no Brasil mesmo que o número de casos é muito baixo, daria até para comparar com a própria Argentina. Tem alguns estados Uhum, no sul, alguns estados ali no centro-oeste que o número está muito mais baixo que nas grandes capitais, né? uhum, Então, às vezes, é você fazer um isolamento geral, mas aonde o problema está maior. Não precisa ser isolar o país inteiro, que realmente o Brasil é muito maior que a Argentina. claro. Eu acredito que a complexidade disso seria muito maior, mas o discurso e o alinhamento que está faltando entre todos esses governantes, né, no caso. E isso também dificulta, eu acho Sem que, dúvida. o engajamento da própria população. Porque um morador de um estado no sul vê o governador falar uma coisa, o governador de São Paulo fala outra e a pessoa do sul fala, ah, mas eu vou seguir quem? Ah, mas uma pessoa de escalão maior falou outra completamente diferente. Então Claro. isso também dificulta, né? Isso dificulta, acaba confundindo a população. Por isso é importante, seria importante, né, um consenso a nível, enfim, do país. Pelo menos para as pautas básicas, óbvio que cada estado, por exemplo, poderia estar em uma fase da quarentena, que nem a gente está fazendo aqui. Tem Sim, estados, algumas cidades que já estão com mais liberdade, aqui na capital ainda não, ainda estamos, né, na fase 3, não tem muita liberdade ainda, mas poderia ser não sei, uma solução de repente. Não sim. fechar todo mundo, mas
Sim, verdade. Tem uma pergunta aqui no chat. Não seria melhor fazer um isolamento correto por 20 dias e após isso entrar nessas fases que a gente está falando, que vocês têm aí na Argentina agora? Que aqui no Brasil o isolamento não está sendo levado a sério, infelizmente. Então, talvez sim, né? Esse isolamento de 20 dias talvez seria ideal, né? Sim, na verdade, esse isolamento total é o que foi a nossa fase 1. É, sim. Né? Seria a fase 1. Aqui durou, se não me engano, 2 semanas. Se não me engano. Assim, tudo fechado, e depois, pouco a pouco, foram abrindo Olha só, tanto o comércio quanto as pessoas. se a gente tivesse fechado por 2 semanas, a situação hoje aqui Já seria estaria outra. voltando. Nas duas primeiras semanas aqui no Brasil, olha, acho que 15% estava em casa, porque todo o resto não estava levando realmente a sério, porque por um lado, é compreensível a população não ter levado a sério no começo, porque não estava batendo na porta o problema. Ninguém Uhum. conhecia ninguém que conhecia alguém que estava com Covid-19. Hoje, muitas pessoas já podem falar que conhece um amigo que conhece alguém que pegou. Então já está muito mais Sim. próximo isso e agora as pessoas estão levando mais a sério. Agora estão acordando, né? Estão acordando. Só que ainda assim falta muita coisa para a gente, de fato, fazer o isolamento que deveria ter sido feito desde o começo, né? Infelizmente. Sim, sim. Uma coisa interessante que eu vi aqui, né, que achei bem legal assim, é que o presidente, quando ele aparece na televisão para fazer o pronunciamento e tudo. O presidente daqui é advogado e foi professor durante muitos anos. Então, ele realmente dá uma aula para a população. Ele ensina, ele mostra os gráficos e ele, como se fosse uma aula, literalmente. Ele ensina para a população o que tem que fazer, por que tem que fazer, o que vai acontecer se a gente não cumprir, que a gente vai retroceder, vai voltar para a fase 1, por exemplo, se não cumprir, se o número de casos começar a aumentar, o que vai acontecer se todo mundo fizer a sua parte, se a gente cumprir. Então, eu acho que passa um pouco por esse lado também, de educar a população Sim. para cada um entender a importância de fazer a sua parte. Realmente, essa parte didática, ainda mais quando você fala de um país tão grande que nem o Brasil, onde boa parte é analfabeta, as pessoas de interior, lá da parte do norte, assim, tem mais dificuldade de acesso à informação, então os governantes que dão esses recados, ou até mesmo médicos e ministros, precisam ter esse cuidado na didática, né? Sim. Também. A pessoa tem que entender, porque às vezes não é falando assim nem nada, mas tem gente que não entende, não é culpa dela se ela não entende. É falta de alguém realmente explicar e fazer essa informação mais fácil para que elas possam entender e fazer a sua parte, porque se a gente não entende algo, obviamente a gente não vai querer participar disso, não vai querer fazer parte disso. A gente não entende a gravidade do problema. Entendi. Realmente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra gente. Tá, por enquanto não tem. Tem um comentário aqui, acho que interessante, né? Que falando que faltou a união, que a gente está em guerra política praticamente, né? Vai ser difícil sair disso, porque todo mundo que vai se pronunciar prefere ter razão do que simplesmente dar o recado que tem que ser dado, se preocupando com as pessoas, mas prefere defender o seu lado. A gente não vai entrar aqui em discussão política, né? Não é a ideia dessa live, mas esse comentário tem um fundamento, se a gente for parar para pensar, né? As instruções que Exatamente. são dadas precisam primeiramente pensar na saúde, pensar na instrução de quem não tem essas informações, né? Com certeza, com certeza. Legal. Vamos seguir aqui então com o nosso conteúdo. A gente Uhum. pensou então, pessoal, de passar para vocês um pouquinho de números para a gente comparar os dois cenários, tá, do Brasil e da Argentina. Claro, a gente sabe que o Brasil é muito maior em geografia, em número de população, mas não é essa questão aqui que a gente quis trazer para vocês. É mais números gerais para a gente entender um pouco melhor da metodologia que foi empregada lá e os resultados que eles obtiveram, tá? Então, você me corrija se eu estiver errado, doutora, mas o primeiro caso na Argentina foi dia 3 de março, certo? Isso. E o início da quarentena foi dia 15 de março para as pessoas que vinham de viagens de outros Uhum. países, que nem você disse no começo, e 20 de março entrou a quarentena para o país inteiro. Né? Então Exato. foram 17 dias após o primeiro caso, o país entrou em quarentena. E no Brasil, o primeiro caso foi 24 de fevereiro,
se eu não me engano, ali na época do carnaval, acho que é no dia 24, né? 24 de fevereiro, e o início da quarentena foi no dia 12 de março, quase ali na mesma data da Argentina. Então, nós temos aí 18 dias mais ou menos de distância entre o primeiro caso e o início da quarentena. Lembrando Certo. que a quarentena na Argentina começou para o país inteiro, né? Aqui começou como uma recomendação, entre aspas, vamos se dizer assim. O que também reflete muito nos resultados, certo? O Claro. modo como foi empregada essa quarentena. O período de quarentena para vocês aí estava previsto para o dia 24 de maio, certo? O final. Isso, na verdade, essa data do dia 24 de maio é quando o presidente vai fazer outro pronunciamento para dizer quem passou para a fase 5, que seria a nova normalidade dentro do possível, né? Aham. Voltar tudo ao mais normal possível. Quem continua na fase 3, quem vai para a fase 4, se a gente volta a alguma fase, porque se os números de contaminados, de pessoas, né, infectadas, voltar a subir, a gente volta nas fases, a gente vai regredir. Entendi. Então, digamos que o dia 24 é o dia que terminaria a fase 4, se tudo sai bem, ou quando ele vai se pronunciar novamente. Entendi. E isso é para as outras províncias que não a capital, né? Vocês estão Isso. na fase 3 ainda, A gente certo? está esperando, se tudo der certo, dia 24 a gente passa para a fase 4, senão a gente continua na 3. Entendi. E tem alguma outra região em alguma outra fase ou são só essas duas diferenças Não, hoje? por enquanto só essas duas mesmo. Legal. Bom, e pra gente a previsão, não sei quem está assistindo aí a gente, mas eu fui dar uma pesquisada hoje a respeito e já estão falando de 11 de novembro de 2020. Então, não sei vocês, mas eu fiquei bem espantado com essa data. É muita coisa, é muito tempo. Então, assim, a gente criou essa live justamente para fazer esse comparativo e trazer essa metodologia de quarentena que foi feita lá na Argentina, para vocês entenderem que a gente precisa também se engajar, porque senão essa data de 11 de novembro vai se concretizar e talvez vai aumentar para dezembro, para janeiro de 2021, porque ninguém está levando a sério, ninguém está fazendo a quarentena e isolamento como deveria, né? Exato. Bom, e falando um pouquinho de números agora, que é o que gera mais discussão, porque números leva muito em consideração o tamanho do país, né? Mas só para dar um panorama geral, aí você me corrige de novo se eu estiver errado, mas os casos confirmados de Covid na Argentina são 7.121 casos, e desses, Exato. 353 são óbitos, certo? Uhum. No Brasil, nós estamos em 213 mil casos de Covid-19 e 14.658 óbitos. Para quem está acompanhando a gente desde a primeira live, a gente começou a primeira live dia 1º de maio. Se eu não me engano, os casos de óbitos eram 4 mil. Do dia 1º para hoje foram 10 dias. Aumentou, não, 15 dias, desculpa. Aumentou 10 mil óbitos, praticamente. É muita coisa, né? É um número assustador. É um número absurdo, realmente. Se a gente for comparar com óbitos de outras doenças, que nem muita gente fala que a gripe mata muito mais, o HIV e outras doenças virais que tem por aí, já vou até te fazer uma pergunta em cima disso. Qual que é o teu entendimento, a tua explicação quando as pessoas falam dessa comparação de doenças? Por que, que o número do Covid é mais baixo, porém a gente tem que levar com muito mais em consideração esse número? Então, nesse caso, é um pouco confuso, eu confesso, mas a gente tem que levar em consideração a gravidade da doença que pode atingir e principalmente o índice de transmissibilidade, que é o que a gente fala, qual é a facilidade que a gente tem de contrair essa doença ou de transmitir essa doença, Aham. tá? E a transmissão do coronavírus é algo surreal. Vocês lembram que até pouco tempo, em dezembro, por exemplo, quando começou as notícias, né, na China e tudo, ninguém imaginava que ia tomar a proporção que tomou hoje e é realmente assustador. Eu não sei se vocês pararam para pensar que um vírus, algo invisível,
tomou conta do mundo em tão pouco tempo. Então a gente tem, não é só levar em conta o número de casos, ou que tem gente que vai ter e não vai ter nenhum sintoma. É verdade, tem gente que vai se contagiar e não vai apresentar nenhum sintoma. Só que essa pessoa que se contagiou e não teve nenhum sintoma, contagiou a um monte de outras pessoas. Então o vírus se dissemina de uma maneira muito rápida. E a gente não tem vacina, a gente não tem tratamento. Sim. A gente tem que levar em conta Inclusive, isso. disso que você está falando agora, eu li um artigo esses dias sobre a Argentina, aí você me corrija se você sabe aí do que eu estou falando, mas Uhum. que um jovem que veio, acho que dos Estados Unidos para a Argentina, voltando de viagem, ele em seguida foi numa festa de aniversário da prima, ou sobrinha, não sei, de 15 anos, e passou o Covid para 20 pessoas da família dele. Você chegou a ver isso? Não, esse caso especificamente não vi. Então, eu tava lendo que ele veio de viagem, tava super saudável, mas Uhum. foi na festa, contaminou 20 pessoas da família dele, e logo em seguida os sintomas começaram a aparecer para boa parte dessas 20 pessoas, nem todos eles apresentaram sintomas, mas Uhum. infelizmente o avô desse rapaz veio a falecer em menos de 2 semanas depois dessa festa. E aí, no artigo que eu estava lendo, o Estado estava até avaliando indiciar esse rapaz por homicídio doloso por esse motivo. Porque como vocês têm a multa e a prisão e tudo mais, eles Aham. estavam estudando indiciar essa pessoa por ter ido à festa quando não deveria ter ido e ter causado a Claro. morte do Por avô não dele, ter mesmo que cumprido a indiretamente. quarentena, o seu, né, Exato, isolamento. exatamente. Então é bem grave realmente, por mais que as pessoas não estejam com o sintoma, você pode acabar contaminando um familiar seu, até mesmo matando que indiretamente esse familiar com algo inocente, que era ir numa festa de aniversário, né? Claro, porque são coisas que normalmente a gente não imagina, né? Ah, tá, se eu tô com algum sintoma, provavelmente eu tenho algo, ainda que seja uma gripe, mas se a gente não tem nenhum sintoma, parece que tá tudo normal. E a gente não tem que pensar assim, a gente tem que ter consciência de que mesmo sem sintomas, talvez a gente esteja contagiado e pode transmitir, ou talvez a gente não esteja contagiado, mas com todos os objetos que a gente usa no dia a dia, a gente acaba transmitindo esse vírus de alguma forma. Uhum, sim. Só para finalizar aqui os nossos dados de comparação, então, para a gente ir para as Uhum. perguntas aqui da live, outros dois tópicos interessantes que a gente levantou foi a questão de calamidade pública e colapso na saúde. Algumas cidades aqui no Brasil, de alguns estados que têm a saúde ali um pouco mais comprometida, eles declararam um estado de calamidade pública, o que eu acredito que não tenha acontecido na Argentina em nenhuma cidade, em nenhuma província até agora, certo? Certo, nada oficial, assim, nenhum decretou nenhum estado de calamidade pública, nem nada. Isso não quer dizer que a saúde aqui não tenha, né, seus limites, digamos Sim, assim. Não claro. é tudo 100% maravilhoso, a gente ainda tem seus problemas, mas eu acho que como a quarentena começou bem rígida desde o começo, o número de casos não aumentou tanto, a gente conseguiu achatar a curva, que foi até um tema que vocês abordaram, né, em outras lives. Sim, A gente sim. conseguiu achatar essa curva para não ter o pico, não ter o colapso do sistema de saúde. E até o momento deu certo. Ótimo. E aqui, como muita gente que está acompanhando a gente aí já sabe, alguns estados decretaram o estado de colapso na saúde. Se eu não me engano, Rio de Janeiro é um deles, Maranhão, Ceará e outros estados aí. Então, isso pode acontecer em outros estados que ainda não chegaram nesse estágio. Isso pode agravar os estados que já decretaram o colapso na saúde, né? Uhum. Então, é aquilo que a gente já vem discutindo desde a primeira live, a gente já falou aqui agora com você também, que a questão não é que a doença mata menos ou mata mais, mas é a velocidade da transmissão que também faz Exatamente. com que muitas pessoas vão para o hospital, para os pronto-socorros e causa esse colapso, né? Esse é o principal Exato. problema. Esse é o ponto-chave. É que se todo mundo adoecer ao mesmo tempo e se um monte de gente precisar de um respirador, por exemplo, de uma UTI, não tem para todo mundo. E quem que a gente vai escolher? Sim. É algo surreal, a gente não pode chegar nesse ponto.
Não, é bem difícil. Inclusive, foi um ponto de uma outra live que a gente falou que no Rio de Janeiro eles já estão criando pontuações para classificar os pacientes e saber quem vai ser atendido primeiro, quem não vai ser atendido. É realmente uma situação bem complicada, né? Vamos para algumas perguntas aqui da live, então. Qual foi a porcentagem de adesão da população nessas fases que você descreveu para a gente? Visto que no Brasil a meta era 70% e não batemos nem 50%. Então, como é que foi essa porcentagem de adesão aí das fases? Olha, aqui a gente não tem, eu busquei, não temos estudos para saber qual foi a porcentagem de adesão. Mas como era algo legal, que se você sair na rua sem justificativa, você vai preso ou leva uma multa, calculo, né, que a adesão foi bastante grande. Não digo que todo mundo, obviamente, tem gente, né, que não cumpre, mas imagino que foi bastante grande. A maior parte da população aderiu bem, assim, a população. Óbvio, não é fácil para todo mundo dá uma reclamadinha, mas acho que o Uhum, pessoal entendeu bem. Eu acho que entenderam bem, primeiro, porque é obrigatória. A quarentena é obrigatória, porque a primeira tentativa do governo de tentar educar a população, dar sugestões, foi mais ou menos. O negócio passou a ser obrigatório, o povo cumpre, né? sim, sim. Depois, por uma questão individual, né, das pessoas, a questão de consciência coletiva. Na minha opinião, a cultura aqui é muito assim de consciência coletiva. Nessa questão, eles são bem mais avançados que a gente, que os brasileiros, pelo menos, eles têm uma consciência coletiva, né, mais desenvolvida, digamos assim. Ah, legal. Então, nesse ponto, eles entenderam a gravidade da coisa, entenderam que se cada um fizer um pouquinho, vai dar tudo certo. Então, eles meio que respeitaram, né, por esse lado também. Outra coisa, que nem eu tinha dito antes, o presidente, ele vai se pronunciar e ele dá uma aula, ele educa a população. Então, uma população educada está mais engajada. Legal, muito interessante. E uma outra pergunta aqui, doutora, você acredita que chegando na fase 5, a rotina na Argentina será a continuidade das pessoas nas ruas usando máscara? Ou que mudança daqui para frente pode acontecer? As pessoas voltam para a rua sem máscara, voltam com máscara e ainda fazendo todas as recomendações de saúde? Como que você acha que vai ser essa fase 5? Acho que volta com todas essas medidas de segurança, né, de higiene que a gente está tomando, com máscara, álcool em gel, evitar aglomeração. Eu não sei como está acontecendo aí no Brasil, aqui para ir no mercado, por exemplo, que é algo liberado, né? Todo mundo pode ir no mercado. Tem uma fila de fora do mercado, respeitando o limite, né, de 1,5 m, assim, de distância entre cada pessoa. Entram 5 pessoas de cada vez. Quando essas 5 pessoas saírem, entra mais 5, para evitar 1.000 pessoas dentro do mesmo mercado. Aham. Também colocaram um limite de preço em algumas coisas e limite de quantidade que você pode comprar para não ter, né, para ninguém ficar fazendo estoque de coisas. Sim, Isso é interessante. Isso que eu disse do mercado, de fazer a fila e entrar poucas pessoas de cada vez, é em tudo, né? Nas farmácias, em todos os comércios que estão abertos, é assim, um limite de pessoas dentro daquele entendi. local, álcool em gel na entrada e na saída de todos os lugares que estão funcionando também, máscara obrigatória. Eu acho que essa é a nossa nova realidade, pelo menos até diminuírem os números, né? E até achar uma vacina, talvez, né? E até achar uma vacina, até a gente ter Aham. algo concreto, assim, essa seria a nossa nova normalidade, o novo normal. Tá. No Brasil, aqui, eu vou dar agora a opinião aqui do meu bairro, né? Não posso falar do Brasil Uhum. inteiro. É claro que eu não sei como é que tá acontecendo em outros lugares. Então, eu até convido o pessoal que tá na live a comentar aí como é que tá o comportamento na cidade de vocês, de ir em mercado e tudo mais, pra gente compartilhar informação, né? Aqui em São Bernardo, não é nem um pouco perto disso que você descreveu agora. Entra todo mundo no mercado, se tiver que entrar 50, vai entrar 50, não tem um controle na entrada. O que tem na entrada é funcionários do mercado passando álcool em gel, espirrando, né, na mão de todo Uhum. mundo. Então você está entrando, alguém espirra o álcool em gel na sua mão, você faz suas compras, não tem limite de pessoas nas filas dos caixas ou para entrar, né? Muitos tentam respeitar o distanciamento, então na própria fila do caixa tem a marcação no chão ali. Alguns respeitam, Uhum. outros não, mas todo mundo de máscara dentro do mercado, até porque
é um decreto que saiu também que ninguém pode entrar em lugar nenhum sem a máscara. Uhum. Então, hoje tá assim, dessa forma aqui, mas não tem esse controle que nem você falou de quantos entram por vez nesses comércios. E os comércios de rua, alguns deveriam estar fechados por não serem essenciais, mas os que são essenciais e o que também não são, mas que estão abertos, o que eles fizeram por um limite, ninguém entra, tipo assim, na loja inteira. Entra só até o balcão, faz o pedido, o funcionário vai lá dentro, pega o que tem que pegar para o cliente, entrega, ele paga e sai. Então ninguém adentra o Uhum. comércio assim para ficar escolhendo coisa e perdendo tempo lá dentro. É mais ou menos assim que está acontecendo aqui na minha cidade, né? Aí o pessoal está comentando ali agora um pouquinho, já já a gente fala de como que tá ali. Mas assim, realmente, a forma como vocês estão fazendo aí é muito mais controlado. Dá um pouco mais de dor de cabeça, né? Porque ninguém quer ficar 2 horas na fila esperando para entrar no mercado, né? Mas isso é bom também, sabe por quê? Porque se você não precisar muito ir no mercado, você não vai. Verdade, verdade. Então, a gente sempre fala que, sempre que alguém vai no mercado, eu moro com outras pessoas, né? Sempre que alguém vai no mercado, alguém precisa de alguma coisa, que já que eu vou, eu trago o que todo mundo precisar, para não Boa. ter que todo mundo sair. Então, a gente faz isso. Outra coisa é que se saírem 2 pessoas, por exemplo, um casal vai no mercado, só um pode entrar, o casal não entra, é um, ou a Ah, mulher, ou, né, interessante. ou, enfim. Com crianças, a mãe que leva a criança, óbvio, eles deixam entrar, mas não é o indicado, eles sempre ficam batendo na tecla, não tragam os filhos, deixam os filhos em casa, venha sozinho. Legal. Vamos ver o que o pessoal mandou aqui, ó. Uhum. Em Mongaguá, os supermercados estão lotados. Pode entrar livre, dependendo do mercado, até 50 pessoas. Tem quantidade limitada ao tamanho do comércio. Todos os consumidores de máscara higienizadas as mãos na entrada. Então tá bem variável, né? Tem lugar que tá controlando, tem lugar que tá com as medidas logo na entrada, tem lugares que não tem limite, e todo mundo entra. Então, assim, talvez também por falta dessa didática nas mensagens que passam na televisão. Talvez, né? Claro. Isso Talvez talvez se está fosse algo dificultando. mais informativo, ou não sei, se Ou as até pessoas mesmo tomassem mais consciência. Ou até mesmo que fosse lei também, né? Ou um decreto que fale, não, não pode entrar mais de tantas pessoas no comércio de tal tamanho, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Porque como não tem um decreto dizendo isso, então cada um toma as Claro. suas medidas, né? Sim, aqui o pessoal segue tanto assim, óbvio, pode parecer que eu estou pintando muitas flores aqui para tudo que é Argentina. Eu sei que não é assim, que o país tem vários problemas, mas nesse caso realmente está sendo um exemplo. É, Legal. ele tem um número que você pode ligar e denunciar caso você veja algo irregular ou algum comércio ou algum vizinho que esteja fazendo festa, fazendo aglomeração, qualquer coisa. Tem um número que você pode ligar e denunciar. E o povo aqui denuncia. E eles Olha vão só. atrás, multam, Aqui eu, prendem. eu não tenho certeza. Eu ouvi, eu li alguma coisa sobre um número ou um site sobre denúncia, mas eu não tenho certeza se entrou em vigor, se é Uhum. verídica essa informação. Quem estiver assistindo a gente aí, se tivesse informação do número de denúncia ou site, manda nos comentários aí pro pessoal saber também e vamos cada um dedurar o outro para ninguém sair de casa, né? Ninguém fazer errado. Se não vai por bem, né? Vai por mal, exatamente. Bom, a gente está caminhando aqui para o final da nossa live, então. Vamos então passar algumas recomendações para o pessoal. Você que está saindo da quarentena aí agora, saindo entre aspas, né? Tá aí nas últimas fases. Avançando. Tá avançando para essas últimas fases, voltando à normalidade gradativamente, né? O que você recomenda para a gente aqui no Brasil, assim, para a gente conseguir passar por essa quarentena o mais rápido possível, com uma redução nesse número de óbitos? Além de tudo que a gente já falou, o que você reforça de recomendação para a gente conseguir passar por esse momento aqui nosso? Olha, o ideal seria que os políticos, no geral, entrassem em acordo para o país inteiro funcionar, né, junto, Sim, irem em conjunto. Mas já que isso não é possível, ao que parece, cada um pode fazer a sua parte, e aí vai mais por uma questão de consciência coletiva, né? Quem tem que trabalhar, eu entendo que muita gente tem que trabalhar, tem que sair de casa, ok, mas quem pode ficar em casa, que fique em casa, né? sim, Todas as medidas de higiene que a gente já falou, usar o álcool em gel, todas essas medidas que eu acho que todo mundo já sabe, que vocês já falaram também nas outras lives, são super importantes, por mais que a gente pense, nossa, mas é algo tão
assim, será que funciona? Funciona e funciona muito bem. Então, todas essas medidas, a gente fazer sempre, aos poucos a gente vai incorporando, pode parecer um pouco difícil assim, mas depois a gente incorpora. Então, tudo que a gente vai repetindo vira um hábito. Então, Sim. isso tem que virar um hábito, Aham. né? E a questão de consciência coletiva, de pensar no que eu posso fazer. Só assim a gente vai, cada um fazendo a sua parte, a gente pode melhorar esses números e evitar um colapso total da saúde no país. Sim, com certeza. Bom, já que você falou de algumas indicações de saúde, eu vou reforçar, por mais que a gente já tenha falado várias vezes, aí você me corrige aí se eu esquecer algum ponto. Uhum. Lavar as mãos com água e sabão constantemente, higienizar as mãos com álcool em gel. Quando for pra rua, não tiver como lavar a mão, leva um potinho pequenininho de álcool e tá sempre higienizando as mãos para evitar que se contamine e traga esse vírus para dentro de casa. E quando for sair, usar uma peça de roupa só para sair na rua, um calçado só para sair na rua, voltar para Uhum. casa, trocar essa roupa, trocar esse calçado, lavar as mãos, passar o álcool em gel, né? Evitar ficar muito Exato. próximo das pessoas na rua, acho que é 1,5 m, né, a distância? 1,5 m. 1,5 m de distância das pessoas, então ninguém anda com uma trena na rua, né? Mas dá uma visão assim, olha mais ou menos a distância de um braço um pouco mais Uhum. assim de distância, já deve ser o suficiente, né? Sim. Com máscara o tempo inteiro, independente aonde for, né? Saiu de casa já sai com a máscara, evitar ficar mexendo nela depois que saiu de casa. Isso é muito importante, muito importante. Saber usar a máscara. A máscara só é efetiva se a gente souber utilizar. Então, colocou a máscara, idealmente não pode sobrar espaço aqui. Tem gente que coloca a máscara e fica bem frouxo, não, tratar de colocar ela bem justa, assim, a pele. Tampar nariz, do nariz até o queixo, tem que tampar tudo. Não Aham. adianta colocar a máscara aqui e deixar o nariz de fora. Eu sei que incomoda, mas é um esforço que a gente tem que fazer. Evitar tocar não só a máscara, os olhos, a cara, enfim, porque se a gente passa a mão numa superfície onde o vírus está, depois a gente coloca no rosto, Sim. não adiantou. E quem tem dúvidas sobre esses detalhes de como usar a máscara, na segunda live que a gente fez com a Brenda, ela fez um workshop de como usar a máscara. Ela pegou a máscara, mostrou todos os detalhes, tirou todas as dúvidas. Então, no nosso IGTV e no nosso canal do YouTube tem esse workshop de como utilizar a máscara. Quem tem dúvida, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Bom, acho que é basicamente isso, pessoal. São essas as recomendações. Eu vou ir aqui para as últimas dúvidas da live, mas quem tiver alguma outra dúvida com relação a isso, manda para a gente por DM, a gente manda para a doutora auxiliar a gente nas respostas, se for o caso, né? Uhum. Vamos ver aqui o que a gente tem de comentários, de dúvidas. Uma bem legal. Os animais de estimação são transmissores indiretos iguais aos objetos? Inclusive, foi uma dúvida que surgiu numa outra live. O que você acha disso? O que você tem de informação para trazer para gente? Seria, não sei exatamente quanto tempo o vírus sobrevive na superfície, porque o tempo de vida do vírus em cada superfície é diferente Sim, e não vi nenhum estudo ainda falando de quanto tempo o vírus sobrevive no pelo do animal, por exemplo, mas poderia ser, óbvio, como qualquer objeto, poderia ser. entendi. Bom, isso aí foi uma dúvida de uma outra live. A gente também não conhecia nenhum estudo que comprovava essa informação. Mas assim, quem tem essa dúvida, quem tem animal em casa, dá uma pesquisada para ver se tem esse problema. A gente não tem essa informação até agora, mas como a doutora disse, é uma superfície. Pode ser que o vírus fique vivo ali por algumas horas, talvez alguns minutos, Pode não ser. sei, né? Vamos ver se tem alguma outra pergunta aqui. Hum, Tá, não tem mais nenhuma pergunta aqui, por enquanto. Ok. Bom, pessoal, então o conteúdo que a gente tinha para trazer para vocês aqui hoje era basicamente esse, de alertar vocês com relação à importância da quarentena, do isolamento social, do comprometimento de todos e responsabilidade coletiva de todos, que não é o que está acontecendo aqui no Brasil hoje. Por isso que a gente trouxe aí a doutora Ana Carolina, que tem aí essa experiência na Argentina, que é um cenário completamente diferente do nosso. Então a ideia não foi simplesmente criticar o nosso modelo aqui, mas criar aí uma crítica construtiva para fazer vocês pensarem e entenderem o que é realmente importante, o que a gente precisa mudar dos nossos hábitos, né? A gente conseguir sair desse momento, porque
Aparentemente, a discordância dos governadores e políticos vão continuar. Então, nós, como população, precisamos tomar as ações que a gente percebe, já sabe que são importantes, né, doutora? Então, Exato. cabe a Se cada nós. um fizer a sua parte, a gente pode, né, mudar um pouco esse cenário. Exatamente. Então, quem não precisa sair de casa, não saia. Se precisar muito extremamente sair, tome todos os cuidados na rua e ao voltar também, porque por mais que você saiu, não tomou as medidas e não ficou doente no dia seguinte, não quer dizer que você não pegou o vírus. Pode ser que você pegou, mas está assintomático. Então, evitar o Exato. contato com as pessoas que não for aí da sua casa, não chamar ninguém para participar de festas e assim por diante, né? Vamos fazer a nossa parte, é difícil, a gente sabe, mas vamos fazer a nossa parte, né? Então, doutora, muito obrigado por aceitar o convite, por trazer esse conteúdo para a gente, foi muito enriquecedor, muito válido. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada a vocês, a todo mundo que participou e assistiu. Muito obrigado, pessoal, pelo engajamento de todos aí. E fiquem atentos ao Instagram, porque a gente tem muitos conteúdos aí para frente para criar para vocês, tá bom? O nosso intuito é só ajudar vocês. Então, muito obrigado a todos que participaram.